Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Estamos começando aqui pelo canal Noticioso, mais um programa Minas em Destaque. Hoje conversando com o advogado criminalista Tiago Lenoir, que é especialista em criminologia e mestre em direito penal. Tiago, a respeito dessa tragédia, que chamam tragédia, mas na realidade é um crime ambiental que aconteceu em Brumadinho e também aconteceu em Mariana. Qual a sua avaliação como advogado a respeito desse crime ambiental e o que as famílias têm direito? Olá, Walter. É uma satisfação poder contribuir aqui com o canal Noticioso e com Minas em Destaque. Essa tragédia, ela gera reflexos para toda a sociedade. O que o pessoal que está assistindo a gente tem que entender que o direito ambiental, que muito tem se falado nos noticiários, e todo mundo tem se discutido isso, está em voga hoje, o crime ambiental, o direito ambiental, o prejuízo causado, ele é um direito, Walter, meta-individual, um direito coletivo, um direito difuso. Isso é muito complicado de você explicar para um estudante de direito, quanto mais para a sociedade. Mas, resumindo, é um direito de todos. Então, a partir do momento que aquela barragem se rompe e aquela lama ela faz um estrago geral, tanto na natureza quanto no patrimônio das pessoas e, sobretudo, na vida de diversas pessoas, chega ao ponto de se discutir um número de 400 vidas, contabilizando aquelas pessoas que já foram encontradas e as pessoas que infelizmente foram mortas. Quando essa tragédia ocorre, não é só aquelas pessoas que foram diretamente afetadas, como as famílias que perderam seus entes queridos, que foram prejudicadas com aquele caos. Eu fui prejudicado com isso, você foi prejudicado com isso, sobretudo a sociedade, a comunidade de Brumadinho foi prejudicada com isso, e as sociedades e as cidades, os municípios adjacentes a Brumadinho. Então, o direito coletivo ao meio ambiente é um direito de todos. Com certeza, após as investigações, as pessoas envolvidas que de forma direta possuem responsabilidade sobre esse fato, responderão, tanto na esfera administrativa, através do pagamento de multas, na esfera civil, através da reparação, de indenização àqueles afetados diretamente, e na esfera criminal também. Por quê? Eles praticaram um fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, o crime ambiental está instalado e o crime previsto no Código Penal, que é o homicídio, também restou configurado. Agora, Tiago, tem um detalhe. Como se faz um refeitório debaixo de uma barragem, como se faz o escritório da empresa debaixo de uma barragem? Quer dizer, você vê que aí, de certa forma, já havia uma certa negligência por parte da empresa, né? O que se observa muito é que essas empresas, principalmente a Vale, está no Brasil há anos e anos e anos. Ela já obteve lucros assim, imensuráveis, né? E nós tivemos o problema de Mariana, que até hoje famílias também não foram, não tiveram suas indenizações, né, de certa forma, concluídas. E Mariana é um caso que poderia ter servido de lição para Brumadinho e não serviu. Aí vem o presidente da Vale dando aquela desculpa amarela, desculpa sabe, para aquela conversa, como se diz no popular, cerca Lourenço, né? E dizer, não, isso aí, nós vamos agora fazer uma rede de proteção. Quer dizer, por que não fez antes? Agora me fala uma coisa,
O que é que essas famílias podem fazer também? Porque a Vale vai dar R$100 mil para cada família, independente do valor da indenização. Mas isso não resolve o problema, porque o principal foram as vidas perdidas, né? Porque muita gente, com certeza, não será mais encontrada ali. A vida não tem preço, né, Walter? E eu escutei também na mídia, né? Está sendo amplamente divulgado, tanto na rádio, televisão, internet, impresso, que a Vale vai fazer uma reparação mínima de R$100 mil, vai dar toda assistência psicológica a essas famílias, vai disponibilizar especialistas do hospital Albert Einstein. Eu tenho percebido isso, mas no que tange a indenização, de fato fica um pouco vago, porque tem famílias que perderam mais de um ente querido, o preço da vida vale R$100 mil, essa que é a discussão do ponto de vista da Vale, ela encara que cada pessoa ali, vale R$100 mil, óbvio que não, tá certo? Não quer dizer que o fato da Vale é o mínimo que ela pode fazer em termos de reparação, é iniciar com R$100 mil para essas famílias, mas cada caso é um caso, cada pessoa ali vai demonstrar qual que foi o grau do prejuízo que foi afetado. Olha, para você ter uma ideia, teve uma dessas vítimas que, pelo que eu vi no noticiário, que estava grávida. Não sei se todos sabem, mas o nascituro, ele tem o direito também. Até aquele feto que está dentro da barriga da mãe ali, ele também tem o direito. Não é R$100 mil para a mãe só, não. Então, no caso dessa daí, da família tem direito a R$200 mil no mínimo, tá certo? Porque o nascituro também tem o direito a essa indenização. Eu acho que a perda ela é irreparável, aí, principalmente a memória afetiva daquelas pessoas, sabe? Isso daí não tem preço, Walter. Tem pessoas que nunca saíram de Brumadinho para vir a Belo Horizonte. Nós estamos a 30 quilômetros de Brumadinho e tem pessoas ali que nunca saíram daquele lugar. Então, quanto que custa a sua memória? Quanto que custa o preço que você... quanto que custa o local que você nasceu, o local que você foi criado, aquela horta que você viu crescer, os seus filhos que você viu andar pela primeira vez, os animais domésticos, a afetividade não tem preço. Memória, né, que a se memória apagaram, não tem memórias preço. que se apagaram. Por isso que o direito ambiental é um direito coletivo. E esse direito coletivo causa um prejuízo a todas as pessoas. Eu perdi a oportunidade de conhecer a comunidade do Córrego do Feijão. Eu queria ter conhecido, eu fui até a Casa Branca, eu conheço Casa Branca. Agora, a comunidade ali é linda, maravilhosa, e eu nunca mais vou ter essa oportunidade. É uma oportunidade que eu teria, uma oportunidade que você teria também. Eu queria ter a oportunidade de conhecer a comunidade de Bento, lá em Mariana, e não vou ter essa oportunidade, por quê? Devido a uma negligência, uma imprudência, uma ganância, algo inexplicável. A sociedade inteira perde essa oportunidade. Tiago, no ponto de vista, né, no plano jurídico, como é que é essa formalidade até que chegar a uma decisão final sobre uma sentença em cima desse caso, como também do Mariano? Como é que começa? Como é que a pessoa pode, naturalmente, dar início a uma ação nesse sentido? Walter, o início... O MP também vai entrar com a ação. O início não é complicado. O Ministério Público ele tem que atuar porque é um direito coletivo. Ponto. Ele tem que atuar em favor de todos nós. Incondicional, né? Incondicional. Agora, aquelas pessoas de forma individualizada terão a oportunidade também de pleitear na justiça. Mas o que tem que deixar claro é o seguinte: a demora no processo depende das partes. Se a Vale for razoável e fizer um acordo que seja bom para aquelas vítimas, que seja bom para ela também, o processo pode terminar. Não precisa nem da necessidade de impetrar algo na justiça. Um acordo extrajudicial também seria uma alternativa? Não tem problema algum. Se a Vale fizer um acordo extrajudicial com aquela vítima e as partes se derem por satisfeitas, não há necessidade dessa protelação toda. O que causa uma indignação, né, a esses pleiteantes, né, essas vítimas, é que a Vale, ao contrário de alguma dessas vítimas que são assistidas por advogados individuais, a Vale possui um corpo jurídico muito bem qualificado, que de fato tem que fazer uma defesa. Não estou querendo aqui desmerecer nem falar que a Vale não tem o direito da ampla defesa, né, do contraditório, etc, etc. Todavia, a partir do momento que a Vale é responsável direta por esse prejuízo,
E é público e notório a responsabilidade direta da Vale, inclusive assumindo determinada culpa, né? Ela poderia, de certa forma, facilitar esse sofrimento, trâmite, né? Esse trâmite entre as partes. Pergunta uma coisa, se paga, né, a indenização, vai lá hoje a família recebendo R$100.000, daqui a pouco a indenização, né, do pleito, que é muito justo, mas e aí a questão da cabeça dessas pessoas? Como que a cabeça dessas pessoas, essas cabeças vão funcionar? Claro, o dinheiro não vai resolver um problema psicológico que afetou famílias, crianças, mulheres que perderam seus maridos, né, pais que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, aquela questão também da própria, aquela pousada que era maravilhosa, que foi arrastada pela lama mais de 800 metros, teve um casal que veio da Austrália, a mulher estava grávida, veio curtir aquela beleza natural de Brumadinho e de repente morre nessa lama toda. Como fica a cabeça dos parentes, dos familiares também, porque não é só dar o dinheiro, mas e aí? Essa cabeça, como é que vai funcionar depois? Walter, além do mestrado em Direito, eu tenho mestrado em Filosofia na Faculdade Jesuíta. Você deixa eu filosofar só um pouquinho? À vontade. A luta pelo direito. Sim, eu me lembro. Sabe? Isso é Rudolf E. Hering, tem esse livro. E todo estudante de Direito, no primeiro período, lê A Luta pelo Direito. E a justiça é uma virtude. Segundo Aristóteles, no seu livro Ética Nicômaco, no capítulo 5 do seu livro Ética Nicômaco, ele fala da virtude da justiça. E poucas pessoas possuem essa virtude da justiça para lutar pelo seu direito. Eu estava vindo aqui para o canal, né, tinha marcado com você, e uma pessoa me ligou indignada, chorando aos prantos. Por quê? Ela parou o seu carro no rotativo, nesses faixas azuis, e às 15h40 iria vencer o rotativo dela. Às 15h38, um guarda, de forma injusta, canetou ela e meteu uma multa. Ou seja, tinha mais 2 minutos ainda, foi injusto, não deveria ter dado aquela canetada. E a pessoa ficou, de certa forma, enfurecida. Porque foi retirado dela o direito dela. Então, pelo menos do contraditório que ela não teve. Tudo, né? Walter, se resume a uma subtração. A partir do momento que você tem a sua dignidade sexual violada, um crime de estupro, você tira a dignidade individual daquela pessoa. O homicídio, você tira a oportunidade daquela pessoa de viver. Você parou o seu carro no faixa azul e você ainda tem o tempo e a pessoa, de forma injusta, tira o seu patrimônio, porque você vai ser multado, você vai perder o seu direito, você vai perder o seu dinheiro de forma injusta. Então, o direito, ele não é maior nem menor, é o meu direito. Então, imagina só a indignação de uma pessoa que é multada no faixa azul. E para muitos vão falar o seguinte: poxa, que comparação mais esdrúxula, porque a multa no faixa azul não é nada, qual que é o prejuízo? É um prejuízo ínfimo. Agora, extrapolando para uma barragem, você está ali almoçando, imagina só, você é um trabalhador cansado e vai almoçar e de repente vem uma avalanche de lama e tira a sua vida. Isso daí é o extremo da retirada do direito que uma pessoa possa ter, né? Exatamente, Tiago. Tem um detalhe também, nós vamos para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, dizer a você o seguinte, que a gente percebe que houve, de certa forma, aqui em Minas Gerais, um impacto muito grande na cabeça das pessoas, nas cabeças, né, pensantes, porque muita gente ficou traumatizada com isso, muita gente ficou assim no estado, né, emocional muito atacado, porque não é fácil. Eu conheço muitas pessoas que não dormiram à noite por conta disso. Pessoas chorando, porque claro, aquilo ali é uma coisa assim, totalmente estúpida, um clima ambiental que tirou a vida de centenas de pessoas. A gente não vai saber jamais o número exato, sim, mas só Deus vai saber. Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o programa Minas em Destaque aqui pelo canal Noticioso. Até já. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais.
Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Estamos voltando com o programa Minas em Destaque, aqui pelo canal Noticioso, conversando com o advogado criminalista Tiago Lenoir. Havíamos conversado no bloco anterior a respeito dessa questão lá de Brumadinho, Mariana, então o doutor Tiago explicando toda a movimentação jurídica que pode acontecer daqui para frente. Agora, Tiago, nós somos colegas no Tribunal de Justiça Desportiva, você inclusive ainda é auditor, nós somos juízes lá também, e a gente sabe o quanto é difícil aplicar uma sentença, isso no futebol, no Tribunal de Justiça Desportiva, porque mexe com paixão, mas não com essa dor dessas famílias. Você acha que os juízes estão preparados para aplicar realmente uma sentença justa nesse caso? Walter, eu não tenho dúvida. Do ponto de vista jurídico, processual, o juiz ele julga as provas que tem nos autos, né? Quem alega tem que provar. Se o Ministério Público impetrar uma ação civil pública, né, contra a Vale e os outros responsáveis, ou até mesmo processo penal contra aqueles que deveriam resguardar a segurança ali e não resguardaram, ou ação trabalhista pelo acidente de trabalho dessas diversas pessoas que foram afetadas, vão passar por vários juízes, trabalhistas, juiz da Justiça Comum, da área civil, da área criminal, e aqueles juízes eles deverão julgar com toda garantia de imparcialidade. Todavia, não existe nenhum juiz humano que seja totalmente imparcial, porque o juiz ele é humano também, corre sangue na veia dele, corre emoções, né? Ele tem as angústias da vida dele. Eu tenho certeza absoluta que nenhum juiz, diante dessa tragédia, não vai se comover com essa situação. Porém, o juiz ele é o fiel da balança. Tanto a Vale tem a defesa dela, quanto as vítimas também têm o direito delas de pleitear. Então, cabe ali ao magistrado fazer o julgamento conforme aquilo que ele tem no processo. Daí a necessidade dessas vítimas contratar advogados que sejam competentes, advogados que sejam judiciosos, para que elas possam pleitear mais próximo do direito à reparação delas, porque a reparação plena elas nunca vão ter, que é o retorno do seu ente querido, né? Agora um detalhe, porque a gente sabe também que às vezes os juízes não aplicam a indenização de acordo com naturalmente com o impacto que tem no dano moral, no caso, né? Não, porque é enriquecimento ilícito, alguma coisa. A gente, nos Estados Unidos eles aplicam sentenças mais pesadas com relação a esses danos. Mas aqui a gente sabe que nem sempre acontece isto. Você acha que mesmo com uma sentença favorável, que seja uma indenização muito boa, né, entre aspas, para a família, ela jamais chegará ao que realmente essa família merece? Você acha que é uma discrepância em cima desses julgamentos, não? É complicado de você valorar, tabelar o quanto indenizatório que uma pessoa mereça. É aquilo que a gente estava discutindo do bloco anterior. Uma vida não vale só 100 mil reais, sabe? Esses 100 mil reais é o mínimo de reparação para a pessoa começar a viver novamente, porque ali, junto com aquelas pessoas que foram mortas na lama, a vida de muita gente ali acabou. Não tem casa, não tem lugar, não tem profissão, não tem cabeça para trabalhar, não tem cabeça para retomar. Então, é o mínimo, é o capital inicial para a pessoa poder erguer a cabeça dela e falar, não, eu posso pensar, parar e pensar, ter tranquilidade para pensar. Por quê? A reparação, ela é individual, vai conforme a necessidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, tanto de quem causou o dano, quanto de quem está recebendo esse dano. Então, tabelar o quanto indenizatório, isso é um pouco complicado. Daí a necessidade de se fazer um julgamento próximo daquilo que é justo para todas as partes. Agora eu pergunto a você, como um excelente advogado na área criminal, o presidente da Vale, ele foi para a imprensa, deu resposta, falou aqui, falou ali. Os engenheiros responsáveis pela fiscalização da barragem, com seus laudos, aqueles laudos que parece que não convencem muito, eles estão presos por 30 dias. Mas e o presidente da Vale? Por que ele não vai preso então? Por que ele não pode ser preso? O que é que impede que ele seja preso? Porque ele também tem responsabilidade. Porque aqueles que foram presos recebem ordem de cima.
Esse é alguém que regula o trabalho dele. E o presidente poderia ter sido preso, por que é que não vai? Claro que tem embasamento jurídico para que possa prendê-lo. Mas você não dá a impressão que a coisa assim, sempre o de baixo paga mais do que o de cima? Que a quadra vai arrebentar pro lado mais fraco. Sim, no popular, né? Eu não tenho como tecer o comentário em relação à prisão dessas pessoas, porque a priori eu não tenho acesso. Porém... Só completando, Tiago, tem um detalhe. O José Disseu, aquele, né, famoso aí do PT, ele foi condenado em cima do domínio do fato. Uhum. Domínio do fato, quer dizer, ele poderia ter conhecimento que estava tendo roubalheira ali, estava havendo corrupção, então ele foi condenado por isso. Por que então que o presidente da Vale não pode ser condenado também em cima do, né, direito do fato? Eu não tenho dúvidas que o presidente da Vale... Vale... domínio do fato, né? Isso, a teoria do domínio sobre o fato. Exatamente. Eu não tenho dúvidas que o presidente da Vale tenha uma parcela de responsabilidade sobre os seus comandados, né? Os seus administrados, que ele é o gestor maior. Mas é uma empresa grande. O que tem que deixar claro também é essa questão da prisão. Ela é passada para a sociedade um pouco de forma desvirtuada, sabe? Por quê? A prisão temporária é uma coisa, a prisão preventiva é outra coisa e a prisão para cumprimento de pena é outra completamente diferente. E o fato de prender e achar que já está solucionado, que já está se fazendo justiça, é completamente diferente. Não se pode confundir esses institutos. A pessoa que está presa temporariamente é porque ela está sendo investigada. Aí afasta-se ela da sociedade, afasta-se ela do próprio caso, para que ela não possa macular a própria investigação. Daí a necessidade de se prender por 15 a 30 dias determinada situação. Então, aquele sujeito ele vai ficar afastado das investigações, espera lá, que na hora que eu precisar eu te chamo. Ok? E você vai ficar preso. É extremo isso, você deixar a pessoa cerceada de liberdade? Mas há necessidade de um prazo, porque nós estamos fazendo uma investigação. A prisão preventiva é aquele sujeito que ele não pode ficar no meio das outras pessoas, ele não pode circular nas ruas porque ele é uma pessoa perigosa. É para garantia da ordem pública ou para aplicação da lei penal. Ou seja, se você andar com aquela pessoa na rua, ela pode continuar cometendo crimes. Você tem que passar do outro lado da rua, que se você estiver perto dela, ela vai te fazer o mesmo mal que ela fez. Se ela é uma assassina, ela corre risco de me matar, porque ela é uma pessoa perigosa. Ou então, no caso de uma pessoa que tem que ficar presa porque ela corre risco de fugir. Não, aquela pessoa nós vamos prender ela para aplicação, também, né? Isso, para aplicação da lei penal, porque corre o sério risco dessa pessoa pegar um avião e ir para outro país, ou dela mudar de cidade e a gente perder ela de vista. Por isso que nós temos a prisão preventiva. E depois que for julgado com uma sentença penal condenatória, aí cabe o cumprimento daquela pena. Então a gente não pode achar o seguinte: prender os engenheiros da Vale. Olha, já está se fazendo justiça, os engenheiros estão presos. Por quê? Daqui a pouquinho, Walter, você é um jornalista muito competente, tem uma vasta experiência e sabe muito melhor do que eu, que para a imprensa, o jornal de hoje embrulha o peixe da feira de amanhã. Tá certo? Então, quem vai ficar sofrendo eternamente com tudo isso que aconteceu lá em Brumadinho vão ser essas famílias. Inclusive, a gente está aqui falando de prisão de engenheiro. Pode ser que quem está assistindo o nosso canal aqui um ano depois da tragédia, que o canal noticioso está na internet, então vai perpetuar no tempo aí, enquanto estiver no ar na internet. Daqui 2 anos a pessoa vai fazer uma consulta lá, tá assistindo o Walter e o Thiago falando, falei, poxa, mas não deu nada para aqueles engenheiros. Não deu nada. E eu acredito que o interesse maior em pesquisar sobre aquilo que se passou, eternamente vai ser das famílias. Porque, creio eu, que daqui 2 meses ninguém mais vai se falar da tragédia de Brumadinho, assim como ninguém se falava mais da tragédia de Mariana. Só voltaram a falar da tragédia de Mariana depois dessa tragédia em Brumadinho. Observa, parece que está virando moda no Brasil essa coisa do encarceramento. Encarcerar, prender. E como você bem falou, prende, as pessoas acham que já foi feita justiça. E não é assim, porque tem a prisão
provisória, tem prisão flagrante, né? Você tem Isso. a própria prisão ilegal, quando Tem existe... diversos... então, tipos de essa prisões. impressão, por isso que a sociedade às vezes diz assim, olha, a polícia prende, a justiça solta. Não é assim. Não. Agora, essa questão também, já que você entrou nessa seara aí da prisão em segunda instância, na sua opinião, ela deve permanecer, quer dizer, recolhe-se o preso, né, em segunda instância, ou tem que ir até o final, até o Tribunal Superior para definir sobre isso? Isso é um tema bastante controverso, que o Supremo Tribunal Federal, acredito eu, que agora em 2019 vai bater o martelo em relação a isso. Porque eu sou a favor de uma justiça rápida e eficiente. Então, se o sujeito respondeu, se o processo tramitar de forma rápida e eficiente, eu não vejo problema do sujeito, após o trânsito em julgado, ele ser devidamente recolhido e preso. Mas e a Constituição, o que garante? Então, a Constituição garante exatamente isso. Depois que não tiver mais recurso, o sujeito tem que ir preso. Acontece, Walter, que inevitavelmente o processo ele corre de forma delongada demais. Ou seja, quando a ação inicia na primeira instância, até ela ter um trânsito em julgado lá em Brasília, seja no STJ ou seja no Supremo Tribunal Federal, que são as últimas instâncias que nós temos, vão se passar anos e anos. Daí se discute, já se passaram tantos anos, qual é a razoabilidade de encarcerar uma pessoa que muitas vezes não há necessidade de ressocialização. O encarceramento é para você ressocializar, para você educar. É dar castigo, é igual criança. Você pega a criança e coloca ela no cantinho para ela pensar. E o encarceramento é a mesma coisa. O sujeito praticou um crime, ele tem que ser encarcerado. Para quê? Para ele refletir em o que ele fez e para servir de exemplo para que outras pessoas não venham cometer crimes. Tudo bem. Aí eu pergunto a você. A minha maior crítica em relação à prisão antes do trânsito em julgado é o seguinte: independentemente de quando você vai começar a cumprir essa pena, qual que é a necessidade do cumprimento da pena em face de um tempo que se passou. Aí, criminologicamente, a gente tem que discutir isso. E eu acho que esse debate não está sendo feito no Brasil, que é de fato a ressocialização. Eu não creio que uma pessoa que praticou um crime há 20 anos atrás, ela é uma pessoa completamente diferente hoje. O Estado, a lei, ela ainda não conseguiu uma outra forma de ressocializar esse tipo de indivíduo que não encarcerar ele. Você vê pessoas que quando tinham 18 anos, era estudante de medicina. 20 anos depois, o sujeito é preso, já é médico formado, tudo mais, já tem família constituída. Ele fez mesmo, ele cometeu um erro no passado? Cometeu. Mas hoje que aquele sujeito, ele é completamente socializado. É um sujeito que numa UPA, num hospital, ele é atendido por todas as pessoas. Isso é um exemplo de um caso que eu conheço. Aí você se pergunta, para que você vai encarcerar um sujeito desse agora? Não é melhor ele trabalhar de graça para a sociedade ou retribuir para a vítima? Mas eu lhe pergunto, nós vamos chegar já ao final do programa, os irmãos Mânica, lá de Unai, os maiores produtores de feijão do Brasil, quem sabe até do mundo, foram presos, condenados a mais de 100 anos de prisão, como mandantes da chacina de Unai, onde auditores do Ministério do Trabalho foram assassinados, inclusive um motorista. 15 anos após, né, o acontecido, né, o júri foi anulado. Imagina, 15 anos depois, o julgamento dos Mânicas foi anulado. E aí, o que é que passa para a sociedade? Que realmente a justiça, ela é benéfica com os poderosos e maléfica com os excluídos, com a parte de baixo, o chão de fábrica da sociedade. Eu também não conheço o caso a fundo, não tem como eu opinar em relação ao caso concreto. Todavia, Walter, o que tem que se discutir é por que demorou tanto tempo para um julgamento, por que demora tanto tempo para o recurso. Cabe à justiça, que é competente para isso, fazer um julgamento objetivo, célere, rápido, que retribua para as partes a satisfação que é pleiteado. Mas isso é o seguinte, passa sempre a impressão para a sociedade que a justiça ela é muito benéfica com quem tem poder, somente poder econômico. E os de baixo, o piso de baixo da sociedade é rápida, entendeu? É célere para... Você sabe que hoje a população, a maior parte da população carcerária é de homens pardos, negros, pobres, né? Muito, inclusive presos provisórios. Sim. Então, é isso que fica, dá essa impressão, mas vamos sempre acreditar na nossa justiça. Tiago, fechando nosso programa aqui, agradecendo a sua participação e dizer que foi muito bom ter te recebido aqui, viu?
Igualmente. Satisfação é toda minha. Tá, muito obrigado a todos vocês do canal Noticioso e do programa Minas Destaque. Agradecemos e olha, se liga no nosso programa, sempre ligado aqui pelo canal Noticioso. Muito obrigado, inscreva-se no nosso canal, tá ok? Obrigado, tudo bom para vocês. Tchau. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!